Pronto, já estamos aqui conectados. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Como nós prometemos ontem, né? Estamos aqui hoje para falar sobre o curso Viver Consciente, falar sobre apometria. E eu trouxe hoje uma convidada para falar junto comigo, que é uma ex-aluna minha, Andressa Parra, que já vai entrar aqui. E a gente vai bater um papo com vocês a respeito, né, desse assunto, muitas vezes tão intrigante, porque as pessoas não entendem direito, né, o que significa apometria, não sabem. E vocês, hoje, né, nessa live aqui muito informal, vocês podem fazer as suas perguntas. Eu tô aqui bem pertinho da tela aqui, que é para dar para eu ler todas as perguntas. Infelizmente, como a Andressa, ela tá morando na Itália, ela tá lá em, deixa eu ver o nome da cidade dela lá, Bova Marina. Ela tá lá no sul da Itália, lá na Calábria. Tá com 4 horas de diferença de nós aqui, num frio danado, e a gente tá, né, se propondo a fazer esse trabalho porque ela é uma das minhas ex-alunas e uma testemunha viva de como é que a apometria e todo esse conhecimento do viver consciente, dessa parte energética, fez a diferença na vida dela, como já fez de milhares de pessoas, né? Para quem não sabe, enquanto ela não entra, eu sou Ângela Esteve e eu trabalho, né, com apometria já há 17 anos, que eu iniciei trabalhando efetivamente mesmo, não só estudando, mas nos atendimentos, né, durante todos esses anos. Hoje eu lidero um grupo, que é o Grupo Semente de Luz, e nós trabalhamos nesse atendimento, né? Ainda continuamos trabalhando, nós nunca paramos. A gente está trabalhando online, fazendo atendimentos à distância, mas são atendimentos individuais, né? Não é coletivo. A gente está trabalhando, né, com as pessoas que vão mandando para nós os e-mails, e a gente vai fazendo a nossa reunião aqui online, e depois a gente dá um feedback do tratamento que foi feito, né? E a gente tem tido excelentes resultados, mesmo antes da pandemia, principalmente, que a gente estava lá no nosso espaço e a gente podia atender mais gente, né? Nós tínhamos nos atendimentos aos domingos, nós conseguimos atender até 20 pessoas, né, numa manhã. Infelizmente, agora, né, com toda essa restrição, a gente não tem como fazer esse trabalho presencial. Mas, enfim, estamos aqui dispostos, né, sempre ao trabalho, que nunca deve parar, né? Como a gente estuda muito essa parte, né, da física quântica, então a gente sabe que energia não tem parede, né? E que a gente pode continuar o nosso trabalho da onde nós estivermos. E isso é um dos temas, né, da nossa conversa de hoje. Tá aí a Andressa, que eu estava falando para vocês, direto da Itália, de um frio danado. Tá muito frio mesmo. Boa noite, gente. Tudo bem? Pode se apresentar, Vanessa. Fique à vontade, aqui é um bate-papo, é a nossa sala de bate-papo hoje. O pessoal que está entrando aqui é tudo pessoal conhecido, gente que... Nossa família do Evangelho também. Então, pode ficar à vontade, tá? Tá certo. Bem, eu sou a Andressa, né? Andressa Parra. Eu sou cantora e, enfim, agora eu tô morando aqui na Itália. E na verdade, eu sou uma grande admiradora do trabalho da Ângela, né? Assim, sim, assim.
Na verdade, a Ângela chegou na minha vida num momento de turbulência, né? Assim, tipo uma turbulência e, enfim, aí eu fui, né, me aproximando mais e participando, né, dos trabalhos que ela tem e tudo. Então, assim, a gente se conheceu e é isso. Minha profissão, né, eu trabalho como cantora, como professora de música e também, na verdade, assim, eu tenho uma grande paixão pelo autoconhecimento, que eu acho que está intrínseco também aqui, né? Tudo faz parte. E é isso. Então, e eu vou dizer para vocês que estão entrando aí agora, fiquem até o final dessa live, porque a gente vai ter surpresas no final para vocês, tá? Vai ter umas coisas muito boas que eu e ela já aqui em Conchavo hoje à tarde, a gente preparou uns presentinhos para vocês. Então, fica aí até o fim e traga suas perguntas, né? A Andressa chegou lá na época, né, lá no nosso espaço, à procura de um atendimento de apometria, né? E ela passou por esse, aliás, passou depois por outros também. Mas nesse dia ela veio procurando dar um rumo na vida dela, né? Ela estava muito insegura com as coisas que ela queria resolver. E eu queria que você contasse, então, para nós aqui, para o pessoal, o que foi que você foi procurar e o que foi que aconteceu depois desse encontro. Ai, na verdade, assim, eu fiquei sabendo, né, desse trabalho da apometria através de uma amiga minha, né, que, enfim, tinha uma convivência com essa minha amiga, a gente morava junto e ela me disse do seu trabalho, disse da apometria, e eu estava passando realmente por uma época de bastante turbulência, né, nessa época que ela me contou do seu trabalho. E eu fui procurando, assim, principalmente visando a parte profissional, né? Que era uma coisa que também eu estava passando por como se fosse uma espécie de aquelas confusões que a gente tem, como se fosse são essas etapas da nossa vida que a gente realmente precisa de uma luz, assim, sabe, para se estabilizar. E eu estava nesse momento. E aí eu cheguei lá realmente visando isso, né? E, nossa, eu me surpreendi bastante com esse trabalho. Me surpreendi porque ele foi uma válvula para eu entender, assim, muito além daquilo que eu estava procurando, né? Porque a gente, na verdade, assim, eu acredito muito, né? Hoje em dia eu entendo melhor essa coisa de como a gente planta e colhe, né? Assim, essa coisa da lei da ação e da reação. Então, muitas dessas chaves está em a gente entender, né, o porquê que a gente está travado em certas questões da nossa vida, né? E a partir do momento que a gente entende, a gente pode dar um passo além. E na apometria eu encontrei isso, sabe? Eu encontrei esse entendimento daquilo que estava me bloqueando a seguir em frente. Então, realmente, para mim, me surpreendeu não só essa parte do entendimento, aquele entendimento, como que eu posso dizer, aquilo que está, não só esse entendimento, né, assim, vamos dizer, teórico, mas também o sentir tudo, né, assim, foi uma coisa além daquilo que eu esperava, vamos dizer assim. Que bom que, né, que você e ela se interessou tanto pelo assunto que depois ela veio estudar, né, para saber como é que aquilo tudo funcionava, né? Realmente só quem já passou pela experiência, né, de ter um atendimento presencial ou mesmo à distância também, de ter o um entendimento do que a gente chama de encadeamento kármico. Na realidade, a apometria trabalha muito com isso. Por quê? Vamos entender, né? Primeiro, o que é a apometria? Que é a pergunta que todo mundo faz e todo mundo chega para nós perguntando, mas afinal de contas, o que é a apometria? E a apometria, na realidade, em termos gerais, ela é uma técnica. Ela é uma técnica
o inspirador dessa técnica, na realidade, foi o doutor Luiz Rodrigues. Isso a gente está falando desse século, porque a apometria ela já foi experimentada há muito tempo atrás, antes mesmo do próprio espiritismo. Antes mesmo do próprio espiritismo, já havia experiências desse tipo, e as pessoas que praticavam esse exercício da apometria eram chamados de espiritistas, né, que é diferente dos espíritos. Né, e isso foi antes, inclusive, de Kardec. Depois, esse assunto acabou ficando, passou, entrou depois o espiritismo, e o doutor Luiz Rodrigues, que era um porto-riquenho, farmacêutico, bioquímico, aqui no Brasil, na década de 60, trouxe essa técnica que ele chamava de hipnometria. Isso tinha a ver com alguma coisa que poderia confundir com hipnose, mas na realidade não é hipnose. Eu posso dizer isso porque eu sou hipnóloga clínica, então eu sei que não é hipnose, tá? É diferente. Aqui a gente vai tratar de uma outra coisa, é uma técnica de aplicação de pulsos magnéticos concentrados e progressivos, onde a gente consegue desdobrar, né, o corpo astral da pessoa do corpo físico. E a partir do momento em que há esse desdobramento, nós podemos trabalhar as questões dentro do tempo e espaço. Claro que isso envolve o conhecimento da física quântica. Porque se a gente não tivesse esse conhecimento, ficaria muito difícil fazer isso. O doutor José Lacerda, né, um renomado médico, isso foi em 1965, ele tomou contato com essa técnica do doutor Luiz Rodrigues. E ele, então, resolveu experimentar fazer isso. O doutor Luiz Rodrigues, ele não era espírita, ele não tinha conhecimento de nada disso, tá? Ele simplesmente usava a técnica e pronto. Uhum. O doutor José Lacerda foi aprimorar isso. E para quem não sabe, o doutor José Lacerda era um cirurgião, ginecologista, mais tarde foi clínico geral também, renomado, tinha uma sólida cultura, tinha conhecimentos aprofundados de matemática, de física, de química, de botânica, de história geral, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha, né, que a apometria surgiu do nada de um bando de gente que não tinha o que fazer ou que não tinha conhecimento nenhum de causa. Uhum, sim. E nós estamos a mesma coisa que muitas vezes fazem com o espiritismo, né? Que falam de Kardec, esquecendo quem era realmente esse espírito. E o doutor José Lacerda, ele tinha uma esposa, Dona Yolanda, com a qual ele casou, acho que foi em 1947. E Dona Yolanda era possuidora de uma grande mediunidade. E já trabalhava na Casa do Jardim, que era um centro, né, espiritualista. Eles trabalhavam com a Umbanda, inclusive. E ela fazia atendimentos lá. E quando ele começou a querer fazer esses exercícios de aplicar os pulsos energéticos, é claro que com ela, como ela era uma médium, já clarividente, ela se desdobrava com a maior facilidade e contava para ele as coisas que ela via, então, no astral. E o que ele começou a fazer? Experiências dentro do hospital. Então, o que ele fazia? Ele dava os pulsos energéticos no paciente e, junto com ela, o paciente se desdobrava e ela acompanhava aquela criatura até um hospital do plano astral, onde ela recebia tratamento e depois voltava para o corpo físico. E a melhora da pessoa era uma coisa, assim, extraordinária. Então, para todos os outros assuntos, começou a se tratar dessa forma. Então, essa é digamos assim, é o início, é a história, né, da nossa época da apometria.
Ele lançou 2 livros, né, que quem quiser ter mais conhecimentos, né, depois eu coloco aqui embaixo desse vídeo, quando for lá para o IGTV. Portanto, esse foi o momento de partida. Outras pessoas se interessaram, outros espiritualistas se interessaram, né, em desenvolver essa técnica. Até porque essa técnica veio para solucionar muitos problemas de obsessão e de auto-obsessão que aconteciam na época. Porque a gente sabe que em tempos, né, tempos passados, as pessoas que tinham algum descontrole mediúnico, muitas vezes eram internadas, né, nos manicômios, nos hospícios. E, na realidade, elas tinham distúrbios mediúnicos. Só que a questão mediúnica, ela envolve o quê? Que tenha um espírito comunicante. No caso da apometria, não é um espírito desencarnado, é a própria pessoa em desdobramento, aonde ela traz as memórias, as vivências das suas existências, de outras existências passadas. E é disso que trata a apometria. Então, por isso que ela é completa. Quando a gente criou esse curso de apometria, no formato que está hoje, automaticamente, depois, paralelamente, eu tive que criar o curso Viver Consciente. Porque no Viver Consciente você tem todo esse conhecimento da física quântica. As 6 primeiras aulas do curso é só um preparo para a gente poder entrar na apometria. Então, assim, não existe nenhuma mágica nisso. Existe espiritualidade e ciência. É isso que existe. E ética, né? Porque um bom grupo de apometria, pessoas que trabalham com apometria, tem que trabalhar dentro de uma ética moral. Que, afinal de contas, nós vamos entrar no campo dentro de uma outra pessoa. Então, precisa ter muita ética também nesse sentido. O que a gente tem que entender sempre é que nós não somos só esse corpo. Nós somos um agregado humano. E dentro de nós, além dessa personalidade da Ângela, que está aqui, da Andressa, existe outras, né, personalidades que foram sendo criadas ao longo do século. Ao longo do século, através das nossas existências passadas, cada vez que nós chegamos aqui na Terra e encarnamos, nós criamos uma personalidade. A Maria, o João, o Pedro, o Vicente, o Danilo, todos estão aqui. Né? Todos fazem parte do nosso agregado humano. E é disso que trata a nossa apometria. De trabalhar essas personalidades. Existem pessoas que trabalham com a apometria somente na parte quântica, na parte energética. O curso que a gente oferece aqui, que a gente está falando, e o trabalho que o nosso grupo desempenha, a gente trabalha com as personalidades múltiplas de passado e as subpersonalidades. Quer falar um pouquinho sobre isso? Posso falar sim, Ângela. Inclusive eu posso, na verdade, eu posso contar a experiência, né, que eu acho que até pode deixar um pouco mais claro aqui para as pessoas, do meu primeiro tratamento de apometria, né, aquele, né, que eu fui quando eu estava procurando ali me estabilizar. Então eu fui, né, fazendo esse pedido de olhar um pouco mais para minha carreira, né, assim, encontrar uma luz, porque eu sempre soube aquilo que eu queria e eu estava um pouco perdida, né, naquele momento, assim, o que eu faço com todo esse conhecimento? Enfim, eu queria um foco, isso me incomodava, né? E aí eu cheguei lá na apometria e fiquei sabendo que isso de agora, né, que eu estava passando agora, é fruto de uma vida passada. Inclusive,
fruto de um relacionamento, né, que eu trouxe para essa vida, né? Então, o relacionamento, o casamento dessa vida era um casamento que esse relacionamento já era de vida passada. E naquela vida, aquilo me atrapalhou, aquilo me bloqueou, porque eu senti a rigidez, né, daquele meu marido. Ele era meu professor e virou meu marido. Nessa vida de agora, veio a mesmíssima situação, né? Então, aí eu pude compreender, foi uma válvula para eu compreender e para eu poder me libertar disso, assim, sabe? Da crítica, de dar tanta importância para crítica, para autocrítica, e aí tomar as rédeas da situação em mãos, assim. Aí eu comecei a me desenvolver melhor e acredito que sendo muito mais eu mesma, né? Acredito muito nisso, que aí eu comecei a deslanchar para as coisas que eu queria, procurar aquilo que eu queria, né? Dar vazão para isso. Então, realmente dá para você, através do tratamento, compreender, né, aquilo. Porque cada vez que você tem uma existência, como a Angela disse, ela ainda fica lá. Não é que ela some, não é que ela sumiu. São várias existências, mas elas continuam lá no nosso subconsciente, vamos dizer assim, como se fossem vozes que o tempo todo ficam ali falando para você faça isso ou faça aquilo. E isso te bloqueia de certa forma. E a apometria ela vai diretamente nessa situação, né? Ela pega aquela situação que está te emperrando no agora, né? E trabalha isso e faz você entender, né? Para dar um passo à frente. É isso mesmo. Na realidade, não sei se vocês entenderam a história dela, ela foi casada com a mesma pessoa na outra vida, e na outra vida não, na outra existência. Nas duas experiências, ele vinha como marido e professor dela, na área da Exato. música. No passado, ela não conseguiu seguir em frente com isso, ela abandonou a arte por causa da rigidez dele, né? E agora, voltando novamente, ela sentiu, ela teve um impulso de seguir em frente. Veja, a apometria não fez nada para que ela se separasse dele. Na realidade, quando ela chegou para o tratamento, ela já tinha se separado. Só que ela não conseguia ela se desvencilhar na carreira, porque ela ainda se Sim, sentia energeticamente presa àquela situação. E aí, perfeito. no trabalho, quando a gente libertou essa personalidade dela, que ainda se ressentia muito, que se sentia muito insegura, aí ela foi para frente, né? Já está aí na Itália, logo está fazendo saraus aí grande. Mas, enfim, foi uma libertação, porque as pessoas acham, né, dentro da espiritualidade, que quando a gente passa de uma encarnação para outra, que nós vamos esquecer tudo. Esquecemos tudo. Eu não gosto desse verbo. Eu acho que há um emgotamento da nossa razão, então a gente chega aqui como criança e vamos formar uma nova personalidade. Mas os nossos sentimentos, aquilo que foi vivido, aquilo que foi experienciado, está dentro de nós. Basta um leve toque que aquilo vem à tona. Às vezes a gente encontra uma pessoa e a gente tem uma recordação, não sabe de quê. A gente estava até conversando, né? Ela foi para a Itália, para um lugar onde viveram os tataravós dela, e a emoção que ela sentiu quando chegou na Terra, como se ela tivesse chegado na casa dela. Nossa, Isso, inexplicável. Nossa, isso cada exatamente coisa. explica a sua vivência aí. Nossa, cada coisa que eu já senti aqui, assim, é muito inexplicável, como se a minha alma estivesse sendo lavada mesmo, sabe? Uma sensação realmente de estar em casa e como se fizesse parte da cura da minha alma, vamos dizer assim, ter voltado para cá. Eu senti essa sensação mesmo, porque foi muita emoção, uma emoção atrás da outra, assim. E essa sensação e muita inspiração, assim, todo tipo de inspiração, assim, textos que vêm na minha cabeça a todo momento, então
foi uma coisa assim, de ter chegado aqui, parece que ativou essa válvula dentro de mim, sabe? Muito incrível. Pois é, então aí a gente vê que, na realidade, está tudo dentro da gente. E basta alguma coisinha que desperta. Isso serve para as coisas boas, mas isso serve para aquelas experiências menos felizes. Então, Também. muitas vezes, a gente acaba repetindo comportamentos de uma existência para outra. Então, a pessoa encarna e desencarna e não muda. E ela fica fazendo sempre a mesma coisa. E se ela não procura uma ajuda, talvez ela não conseguisse alavancar isso para frente com uma certa até facilidade, né? Porque estava tão arraigado ainda dentro dela e ela vem para vivenciar a vida, colocou na mesma situação para que que o desfecho fosse diferente dessa vez. Nossa, então é muito interessante. É muito interessante quando a gente estuda, né, tudo isso, que a gente vai entendendo como que é o nosso processo. Né? No curso, a gente aprende, né, na primeira aula, a gente já aprende como é que a gente foi criado, da onde que a gente vem. Que tem uma fonte criadora de tudo, de onde tudo emerge. Né? E como que a gente surge, como que é esse mecanismo, né? Como que a gente se expressa, porque a gente não é só esse corpo. Isso aqui é um veículo, realmente é como um carro que a gente está dirigindo e uma hora nós vamos deixar. Então, há uma linha de progresso que nós estamos fazendo ao longo dos milênios. Né? E o importante desse tratamento é que faz com que a gente perceba que muitas vezes as situações que a gente vive na nossa vida, muitas vezes a gente, e na maioria das pessoas, a gente tem o costume de colocar a culpa nos outros daquilo que quando não vai bem na nossa vida. E quando não tem ninguém, né, físico para culpar, vai culpar um espírito. Vai culpar um espírito porque o espírito é que está fazendo mal para a pessoa. Não que não exista, claro que isso existe também. Dentro do curso a gente vai também aprender como é que funciona o plano astral e o plano espiritual. Né? Tudo isso é explicado, por isso que é importante. O viver consciente já vai te colocar, a primeira fase do grupo, já vai te colocar em contato com a sua realidade. Porque nós, na realidade, a maioria das pessoas não vive a realidade que acha que vive. Verdade. Porque a realidade, né, Andressa, não pode ser só medida pelos 5 sentidos. Tem muito mais coisas que a gente não vê, mas que existe. É verdade. E hoje, graças a Deus, por todo esse desenvolvimento, né, da nossa ciência, isso é provado. Basta olhar para o aparelhinho que vocês estão assistindo a gente aí. Né? Basta olhar para esse celular. Né? A Andressa está lá em Bova Marina, lá a 4 horas de fuso horário, falando aqui com a gente no Brasil, e não tem nenhum fio ligado e não tem nada. Isso Verdade. É física quântica. Totalmente. Tem uma pessoa aqui, que foi, na verdade, a minha aluna, que perguntou aqui, Ângela, perguntou, quero descobrir tudo isso em mim, como posso fazer? Vai fazer estudando e passando pelo tratamento, porque todo mundo que estuda, que passa, né, como você também passou, também passa pelo tratamento. E passa pela experiência, por essa experiência completa. Porque o atendimento do grupo, na realidade, ele é um pronto-socorro. Você sabe, né? Porque você participa. Sim. É um pronto-socorro. É um atendimento para dar um rumo para a pessoa procurar depois, né? A partir dali, a gente tira o nozinho, o fiozinho da meada e entrega e fala, olha, daqui para frente, agora você vai descobrindo as coisas. E foi o que você fez. Exatamente. Foi estudar, foi aprender, foi entender tudo isso.
né? Então, Sim, esse é o caminho. O é caminho isso. sempre é do conhecimento. Exatamente. E é o que eu ia falar agora, já que você citou isso, né? Que o motivo de eu ter começado a fazer o curso, né, foi que eu me apaixonei muito quando eu fiz o tratamento de apometria, né? Porque, enfim, eu vi que realmente tem muito mais além daquilo que os olhos podem ver, né? Tem muitas coisas que a gente realmente a gente precisa, né, assim, estudar e conhecer, enfim, isso vai tornando a gente mais aberto e mais sensível para as coisas, né, como se a gente captasse os sinais, as coisas que o universo traz para a gente. E o curso me trouxe bastante essa visão mesmo, sabe? De que a gente, é só a gente ter um pouco de atenção, assim, a gente ter atenção com o nosso ser, né, o nosso interno, e isso reverbera para o externo, quando a gente tem esse autoconhecimento. E o conhecimento do que é a física quântica, né? O que é essa lei da ação e da reação aí, né? Aquilo que a gente sintoniza para a gente. Geralmente é isso, aquilo que a gente sintoniza é aquilo que é a nossa realidade. Então isso vai abrindo mesmo, vai despertando a gente. Pois é. E aí a gente vai tratar dentro da apometria, o que a gente vai compreender muito é que muitas vezes nós mesmos é que somos os autores da nossa desdita. E às vezes a gente coloca tanto a culpa no outro, né? E eu estou lendo aqui qual que? Eu não entendi o que está escrito aqui. Eu acho que é o nome do curso, Ângela, que ela quis Ah, dizer. é o nome. O Uhum. nome é Curso Viver Consciente e Apometria. Tá? Tá aí na minha página. Depois eu vou dar todo o direcionamento disso, tá? E a gente está falando agora de uma coisa e de outra, né? E eu estou falando agora da parte de apometria que trata a auto-obsessão. Porque, na realidade, essa coisa da gente colocar a culpa no outro é muito simples. Quando muitas vezes a gente tem personalidades nossas, que nós vivemos em outras épocas, em outras eras, que às vezes trabalham contra a nossa proposta encarnatória. Todo mundo que chega aqui no planeta, que vem aqui, que está encarnado, tem uma proposta, tem um mapa que é feito antes mesmo da gente ser gerado no útero da nossa mãe. E muitas vezes essa proposta não vai de encontro com personalidades que nós criamos no passado, que ainda estão arraigadas ainda a valores diferentes desses atuais. Ainda estão arraigadas ao egoísmo, né? Muito apegadas às coisas materiais e acabam atrapalhando o nosso desempenho aqui. São as grandes sabotadoras da nossa vida. E é muito legal porque quando a gente vai trabalhar, quando a gente faz o desdobramento químico, nós vamos entrar em contato com essas personalidades. O nosso foco de trabalho da apometria é tratar nós mesmos, é tratar as nossas personalidades. Tratar o que é personalidade de passado ou personalidade múltipla. São as existências. Então, se no século passado você veio como Joana, e você viveu lá 50, 60, 70 anos, 80 anos, desencarnou e hoje está como Andressa, a Joana faz parte de você. Com todo aquele cabedal de conhecimento e de comportamento que ela desenvolveu. Então, a gente traz, né, tudo isso dentro de nós. E muitas vezes, dependendo daquilo que está acontecendo na nossa vida, a gente manifesta isso. A gente tanto manifesta, né, um lado bacana que a gente já desenvolveu, como às vezes a gente manifesta um outro também. Um lado bélico, né, que a gente carrega muito hoje ainda. O nosso planeta, desde quando? Nos últimos 3.000 anos, se teve, pelas pesquisas, 30 anos que ficou sem guerra. O resto só viveu em guerra. E era a gente que estava aí no meio de tudo isso.
Então, a gente carrega ainda muito disso que precisa, né, ser ressignificado na presente encarnação. Portanto, é importante dizer que o tratamento, né, e a apometria não é uma terapia de vida passada. A pessoa, quando chega para o tratamento, muitas vezes lá no espaço, quando chegava, eu já ia conversar, pode ficar calma que ninguém vai te colocar em transe, ninguém vai te tirar do seu prumo para que você tenha, não é isso. Nós trabalhamos, né, com a apometria das personalidades múltiplas e subpersonalidades com médiums. E eu já vou explicar por quê. Apesar da apometria ser um procedimento anímico, né, e a gente vai tratar de personalidades, quando nós vamos abrir a sintonia, e aí é importante conhecer a parte do plano espiritual. Muitas vezes você pode achar um espírito obsessor realmente, um desencarnado que esteja ligado. E aí a gente precisa de ter a mediunidade, é uma ferramenta que a gente utiliza, aliás, a apometria é uma ferramenta que a gente utiliza com sucesso junto com a mediunidade. Ela pode ser usada só animicamente? Pode. Uhum. E, Ângela, aproveitando esse gancho que você está falando agora, das subpersonalidades e múltiplas, né? Então, qual seria a diferença entre essas duas? O que diferencia uma da outra? As personalidades múltiplas, como eu falei, são as nossas existências que já foram, que terminaram. A subpersonalidade somos nós hoje. O que nós criamos agora. Então, são comportamentos que nós desenvolvemos nesta vida. Essa subpersonalidade tem comportamentos que vão ser tratados dentro da psicologia, dentro da psicanálise, vão ser trabalhadas na mesa psiônica, na psicoterapia, bacana. Mas, muitas vezes, esse comportamento está sendo alimentado por uma personalidade de passado. E aí, por mais que o terapeuta ou o psicólogo, né, esteja fazendo um trabalho com a pessoa, ela fica 200 anos lá naquela terapia e ela não consegue sair nunca. Por quê? Porque às vezes tem uma, duas ou três personalidades dela do passado que fica alimentando aquele comportamento. Que a gente chama isso de autossabotagem. É quando as nossas próprias personalidades acabam virando-se contra nós nesse processo. Então, aí a apometria ela entra como um coadjuvante do trabalho terapêutico. A apometria, ao contrário do que muita gente pensa, ela não isenta a pessoa de continuar fazendo a terapia. Mas ela vai dar, assim, um salto muito grande de progresso. Porque se eu tiro a fonte da onde aquela sub está se alimentando, eu consigo trabalhar o atual melhor, ressignificar melhor e fazer a mudança. A apometria, aliada aos trabalhos terapêuticos, aliada à própria medicina, porque a gente tem técnicas de apometria que, inclusive, acabam influenciando o próprio corpo físico. Vai ser no futuro, a apometria será, assim, digamos assim, uma matéria coadjuvante da medicina. Isso é para futuro ainda. Quando as pessoas amadurecerem mais, né, o planeta, porque não adianta meia dúzia estar madura, a gente precisa estar madura, a gente precisa de muita gente, né, que tem esse conhecimento. Hoje a gente vê pessoas que trabalham na área de terapia, terapias holísticas, que não conhecem nada do mundo espiritual. E muitas vezes, e eu sei disso porque eu sou terapeuta, e muitas vezes acabam passando mal depois de um atendimento. Acabam ficando, às vezes, até doentes. Eu já peguei caso de atender colegas terapeutas que acabam ficando doentes. Porque acabam pegando... Eles não protegem a própria energia, né? Vamos dizer assim.
tem que proteger, se não tiver essa proteção, essa consciência da energia, né? Você mexer com o outro ali também agrega muito, muita energia, né? Então, Sim, se a porque pessoa não tem essa quando eu consciência. sim, quando eu vou tratar você e eu não te conheço, eu estou enfiando a mão no vespeiro. Se eu não tiver o conhecimento, por que, que eu estou colocando a mão no vespeiro? Eu não sei quem é que te acompanha, além de você mesmo. A gente tem que entender que nós vivemos aqui no mundo da terceira dimensão e nós temos um mundo astral da quarta dimensão que interpenetra com este. Então, nós nunca estamos sozinhos. Então, se a pessoa já tem algum tipo de problema e ela está com uma ideia fixa, vamos pegar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que pensa muito em suicídio. Pela própria vibração que ela emite do seu pensamento e sentimento, ela atrai mentes que vão pensar do mesmo jeito. E as mentes de suicidas vão ficar alimentando esse pensamento dela até que ela cometa o ato. Então, quando eu vou fazer um trabalho terapêutico com essa pessoa, eu já vou saber que eu vou mexer com gente que está de fora da situação dela. E se eu não tenho conhecimento espiritual para poder lidar com isso, se eu não tenho respaldo, eu acabo, muitas vezes, sofrendo a consequência disso. Então, por isso, da importância, né, desse conhecimento, dessa vida que acontece além da matéria. Para que quando a gente vai tratar com alguém, quando a gente vai lidar, seja em que âmbito for, seja no âmbito terapêutico, seja no âmbito médico, seja de qualquer forma. Às vezes um amigo que chega para querer te ajudar. Eu já tive um caso de uma vez, dentro do grupo, que um espírito chegou revoltado e falou que ia se vingar de uma pessoa porque ela indicou a outra para ir no grupo para fazer tratamento. Nossa. Entende? Então, é assim, a gente tem que tomar essa consciência e saber o mundo que a gente vive. Como diz o grande Emmanuel, ele diz, a gente encarna aqui nesse planeta e nós estamos que nem peixe fora d'água. Nós agimos simplesmente com os 5 sentidos e ficamos batendo cabeça de um lado para o outro. Então, quando a gente foi montar esse curso, e graças a Deus eu tenho muita ajuda espiritual e muita intuição para trazer os assuntos que são possíveis de ser trazidos, a gente vai colocar dentro, né, da estrutura humana uma compreensão melhor da vida. Você começa a entender de onde é que você veio, por que você está aqui. E principalmente nos dias de hoje, de pandemia, saber para onde que a gente vai, porque essa é a grande preocupação agora. Nossa. Para onde que vai? Realmente, a gente está vivendo um momento de rigor, vamos dizer assim, né? Mas se a gente tem esse conhecimento, né, de que não é só isso aqui, que tem muito além, né, muita coisa por detrás acontecendo, realmente a gente se sente muito mais amparado e muito mais preparado também para atravessar, né, o que quer que venha até nós. Então é muito importante esse conhecimento. E esse curso, nesse momento, é ideal também para se ter, né, esse conhecimento, né, do que acontece. Eu sempre falo, a Andressa já ouviu falar isso, que no curso eu sempre falo que eu educo vocês para morrer. Pelo menos vocês vão morrer com dignidade. Por quê? Porque as pessoas não são educadas, gente, para morrer. Não são. A pessoa desencarna e ela fica perdida. Ela fica perdida, ela não sabe o que faz, o que vem, o que é isso e aquilo. Aí a gente, muitas vezes, trabalhando mediunicamente, né, no grupo a gente recolhe, encaminha. O trabalho do centro espírita é esse. O trabalho da apometria, que trabalha com mediunidade também, que trabalha seriamente, também é esse.
A apometria, ela não vem contra o espiritismo, muito pelo contrário. Ela agrega para aqueles que estudam. Uhum. Porque muitos, né, espíritas, ou que se dizem espíritas, eu também sou espírita. Há 38 anos, está fazendo esse ano. De espiritismo trabalhado, estudo e trabalho, não é espiritismo de carteirinha, não. E nem de sentar em curso, não, é de mão na massa mesmo. Então, eu posso dizer, a apometria, ela não vem revogar nada do espiritismo. Muito pelo contrário, ela vem confirmar. Muitos falam que a gente vai lá no passado, que Deus já criou o esquecimento para a gente não lembrar, para atrapalhar. Então, isso é muito importante. Que a gente não entra no passado de ninguém e nem vem para contar a história. E quem faz isso faz errado. A gente só vai lá na situação que está alimentando. Naquele momento que está alimentando. E nós vamos, então, resolver, através das técnicas apométricas, aquele momento que está causando a desarmonia aqui no presente. É só isso que nós fazemos. A gente não satisfaz também curiosidade de ninguém. Se você quer saber quem é que foi que você foi no passado, você senta num lugar, tira toda a sua roupa, se coloque nu e cru diante de Deus, sem nenhum ego, sem nada, e começa a perceber as suas mazelas dentro de você, que você vai saber quem é que você foi. Não é a apometria que vai fazer isso. A apometria, como um recurso da espiritualidade, não foi trazida para satisfazer curiosidade, mas para ajudar, para que a gente não venha repetir os mesmos erros que a gente vem fazendo ao longo dos séculos. Essa é a grande missão da apometria. Porque a gente mostra para a pessoa o encadeamento kármico, que nem nós mostramos para você. Naquela vida houve uma situação que, se você agora está tendo a oportunidade de novo, você pode repetir ou mudar. Totalmente. E, bom, eu posso falar com propriedade porque eu fiz não só um tratamento, né? Eu fiz mais de um tratamento da apometria para situações diferentes e também acompanhei outras pessoas, né, familiares meus que fizeram, e realmente é algo muito, vamos dizer que é algo que vai direto ao ponto mesmo, né? Realmente vai naquela situação, trata aquela situação e é explicado para a pessoa aquilo que ela precisa realmente saber, né? Não é trazer à tona com irresponsabilidade ali o passado da pessoa, porque realmente, se for feito isso, pode gerar até um trauma, alguma coisa nesse sentido. Não é tudo que nos é permitido saber, né? Mas, enfim, aquilo que é permitido, a apometria traz e trata e faz com que você compreenda. Realmente é um tratamento que vai bem direto ao ponto, assim. É incrível. Que é o final, né? Quase a última parte do nosso curso. É justamente explicar e procurar dar oportunidade para quem quiser praticar isso dentro do nosso grupo, de praticar a orientação, né? Porque a gente só vai dizer para a pessoa, dependendo, né? Geralmente a gente procura ter uma ficha, né, de anamnese, um e-mail, onde a gente faz algumas perguntas básicas e falar para a pessoa aquilo que vai agregar para o crescimento dela. Porque a gente sabe que tem grupos que trabalham, que chega lá, coloca a pessoa na maca, né, faz um tratamento energético, trabalha lá as coisas que tem que trabalhar e manda a pessoa embora para casa. Uhum. Tudo bem. Vai ajudar? Vai ajudar. Eu e as pessoas que trabalham comigo, nós discordamos um pouco dessa prática. Eu sei que dá trabalho ser orientador. Eu tive que estudar 2 anos de um curso de orientação para aprender a ser orientador. Então, o que acontece? Nesse curso a gente vai ensinar isso. Dentro de uma cirurgia, por exemplo, que você vai passar, os médicos, os enfermeiros vão usar vários instrumentos, bisturis, tipos de linha, vão tirar isso, vão fazer aquilo, vai cauterizar ali, vai fazer ali. Quando termina a operação que ele vai falar com o paciente, o médico vai contar todos os detalhes da cirurgia? Não, né? Ele vai contar o quê?
o que é necessário, olha, o que foi retirado e o que você precisa fazer a partir de agora, os remédios que você tem que tomar, a dieta que tem que fazer. Um trabalho bem feito de apometria é feito assim, por isso que a gente responde aos e-mails e a gente sempre dá um feedback. Por que que a gente faz isso? Na verdade, com certeza para que a pessoa se torne consciente da situação, né? Para que ela tenha ferramentas para poder sanar aquela situação. Porque não adianta ela não saber o porquê daquilo. Não adianta ela não saber, né? Ela ficar como se fosse ignorante à situação, né? Ela não vai ter uma E ferramenta para vítima da poder. situação, né? E Sim, ela. vítima, porque isso faz as pessoas Exato. se tornarem vítimas da situação. E nesse trabalho Sim, ela é consciente disso. E a gente coloca ela consciente porque a gente faz 20%. Que é fazer o sim, trabalho, né, como dizia o Chico, de telefoninho. Os 80% por conta da personalidade de hoje. exato. Exatamente. Aí que vem também uma coisa muito importante de que não adianta você ficar esperando que a apometria faça o efeito sozinha, né? Você tem que ajudar, né, com a sua fé, com a sua perseverança, com a sua positividade, com que as coisas se encaminhem, sempre agindo no sentido daquilo que você quer, né? Não é ficar esperando de braços cruzados, vamos dizer assim, porque você tem a responsabilidade nessa parte, né? Você tem a sua parte na responsabilidade pelas coisas darem certo. Uhum. É isso mesmo. Por isso que é importante, porque a mudança, né, da pessoa, dos seus comportamentos e da vida está no presente. Tudo está aqui no presente. E a gente entende as dificuldades que as pessoas passam, não consegue. Às vezes ela quer tanto realizar, fazer alguma coisa. O que tem de gente que escreve para nós? Aliás, o pessoal que escreveu, gente, tem um pouquinho de paciência. Eu sei que a fila está um pouquinho longa, mas a gente está fazendo atendimentos, reuniões 2 vezes na semana, e mesmo assim a gente não está dando muita conta, né? Nós já tivemos, no final do ano passado, nós tivemos que abrir um dia extra, mas hoje a gente já não tem tantos médiums assim também para trabalhar. Portanto, venham estudar para se formar, para fazer frente também, né, a toda essa necessidade da humanidade hoje. Porque que eu sempre falo, né? A gente pode ter 200 mil personalidades. A que está no presente é a que comanda todas. Mas muitas vezes, para ela ter esse poder de comando, ela tem que ter uma briga interna que ela não consegue. Porque ela não consegue enxergar onde que está isso. E é aí que a gente entra e a gente faz o papel do telefone. Quando nós formos mais evoluídos, em planetas que são mais evoluídos, não precisa disso, porque o ser, conforme ele vai crescendo espiritualmente, evoluindo, ele mesmo começa a tomar contato com as suas personalidades, com as suas vivências passadas. Porque ele já tem uma resistência moral para viver isso. Nós aqui na Terra ainda, planeta de terceira dimensão, a gente não tem. Então a gente precisa, como a gente sempre fala, de um auxílio de um médium para fazer esse meio de campo entre nós hoje e as nossas experiências de passado. No futuro bem mais distante, né, que isso não é para agora, aí a gente já vai conseguir fazer. Quando nós amadurecermos, né, espiritualmente, a gente vai conseguir fazer isso. Por enquanto, infelizmente, ainda não dá. Mas por isso que é importante essa parte da pessoa ficar sabendo. Ela precisa de ter uma resposta. Todos nós estamos procurando respostas. Eu elaborei esse curso e coloquei os 2 cursos juntos desde o ano passado. De junho, julho do ano passado, eu coloquei os 2 cursos que eu ministrava separados lá no meu espaço. Eu coloquei juntos com um preço acessível, bem mais em conta do que ele custava lá.
justamente para facilitar, para que o maior número de pessoas possa ter esse acesso. Então, se você tem interesse em estudar, em conhecer tudo isso, eu vou deixar aí para vocês, mas se vocês entrarem na minha página, no Linktree, tem lá as informações sobre, é só clicar lá, abrir o Linktree que tem, é só clicar que vai direto para o meu site. Se não, entra direto no site angelesteve.com.br. Todas as informações estão lá. Se você não quer estudar apometria, que acha que é muito, mas gostaria de entender essa outra parte, né, das leis do universo, de como que essas coisas todas funcionam, tem o curso Só Viver Consciente. É um curso menor de 8 horas, né, que eu dou tanto para grupos como também dou aula particular desse curso. Então, se você tem interesse em fazer só esse daí, não tem interesse pela apometria, também pode fazer a sua escolha. Os 2 cursos estão lá no meu site, é só abrir a aba lá de cursos que estão os 2 lá. E qualquer outra coisa, qualquer outra informação também, pode me chamar no WhatsApp, tá? O meu WhatsApp também está aí no LinkedIn. Vocês também podem entrar, pode perguntar. E lembrar, né, que o tratamento de apometria que nós desenvolvemos com o Grupo Semente de Luz é um tratamento gratuito, tá? Se você tem interesse, aí tem um outro e-mail que não é o meu particular, que você pode mandar, eu vou colocar aqui embaixo também no vídeo. E aí você pode também solicitar o atendimento, vai demorar um pouquinho, mas com certeza a gente vai te atender, porque a gente não deixa ninguém sem atendimento. Né? E como eu falei para vocês, a gente tinha surpresas para quem ficou até o final da live. A gente tem 2 surpresas. Bom, eu tenho uma surpresa para vocês em relação a esse curso. Para quem não me conhece, eu também trabalho com terapias alternativas, trabalho com as mesas radiônicas, trabalho com a psicoterapia psiônica também. E para quem for fazer, né, esse curso, tiver interesse de fazer qualquer um dos 2 cursos que queira fazer e fizer a sua inscrição até o dia 31 de março, que é a próxima, não amanhã, a outra quarta-feira, 31 de março, eu vou dar de presente para quem fizer a inscrição um atendimento na mesa radiônica. É presente, tá? Não é sorteio, não é nada disso. Então, quem fizer a inscrição até o dia 31 de março, o pagamento vem pelo PagSeguro e eu vou saber quem foi e você vai ter aí um atendimento gratuito na mesa radiônica, que é um presente de coração que eu estou dando para vocês. Tá bom? Como ninguém está colocando mais perguntas aqui, e já são 5 para as 8, a gente trouxe um outro presente para vocês. Como vocês sabem, né, a Andressa é cantora, e eu pedi para ela encarecidamente para ela encerrar essa live mostrando essa voz encantadora, maravilhosa que ela tem, que faz a gente se... Cada vez que ela me manda um vídeo, eu fico chorando, 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 de ouvir tão linda a voz, né? Que Deus abençoe sempre, que vai ter sempre muito sucesso. Na outra semana, a gente pretende fazer, inclusive, uma live para falar sobre os efeitos dos tratamentos que a gente faz nas terapias alternativas e a música. E nós vamos falar sobre isso. E na próxima quinta-feira, eu vou estar falando sobre os meus tratamentos, né? Aqui, os tratamentos que eu faço nas mesas, e sobre florais de Bach, junto com a terapeuta Rumi. E a gente vai fazer essa live na quinta-feira, e na outra semana eu volto com a Andressa aqui de novo. Tá bom, gente? Muito obrigada, um beijo para vocês, muito obrigada por terem ficado até o final. Esse vídeo vai ficar aqui no IGTV, passe para outras pessoas também, compartilhe e fiquem aí com essa voz de Ângela. Gente, um prazer participar aqui. Ângela, muito obrigada pela oportunidade. Então, vou cantar aqui uma música que eu pensei, né, que eu, enfim, para esse momento tão... Né, esse momento que a gente está passando agora aqui para trazer um pouquinho de paz, né? Pensei nessa aqui.
Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Que linda, que linda, muito obrigada mesmo. Deus te Ah, abençoe sempre. eu que Gente, agradeço, muito Ângela. obrigada a todos vocês. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigada mesmo. Espero poder ter o prazer de ter a companhia de vocês nas próximas lives e quem sabe também no curso, né? Qualquer coisa, fala comigo, tá bom? Um beijo. Beijo, gente. Boa noite. Gratidão. Gratidão.